Fala pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como é que faz para criar arquivos .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.xz ou apenas .gz, .bz2 ou .xz. Mas antes de irmos para a criação, eu vou dar uma breve explicação sobre o que é que cada um deles fazem. Então, por exemplo, o .tar. O .tar ele serve única e exclusivamente para juntar todos os arquivos, pastas e documentos em um só. Então vamos supor que eu crie um .tar com todas essas pastas, esses documentos. Ele só serve para isso, ele vai unificar tudo em um arquivo só. Ele não vai comprimir os arquivos, ele não vai diminuir o tamanho dos arquivos. Entende o que eu estou querendo dizer? Já as extensões .gz, .bz2 e .xz, esses sim servem para comprimir os arquivos, para diminuir o tamanho dos arquivos sem que eles percam, dados, ok? Então, e mais um detalhe. Como eu acabei de dizer aqui para vocês, o .tar ele tem a função de juntar tudo em um só. O .gz, bz2 e xz, eles não têm essa função. Então, é muito comum que as pessoas criem arquivo .tar.gz, porque o tar junta tudo em um só e o gz vai e comprime. Perceba que aqui tem arquivos apenas .gz, .bz2 e .xz. Esses arquivos, eles comprimiram apenas um arquivo. Só tem um arquivo dentro deles. Aqui, ó. Se eu abrir para vocês estão vendo aqui, ó, documento 1, eu comprimi esse documento aqui. Eles não conseguem comprimir, por exemplo, tudo isso aqui em um arquivo só .gz. Eles não dão conta disso. Eles conseguem comprimir apenas um e geram apenas um arquivo comprimido, tá? E mais um detalhe, eles não comprimem pastas também. Eles comprimem apenas arquivos, documentos, pastas, eles não vão dar conta de comprimir. Então, se eu tentar comprimir essa pasta, criar a pasta 2.gz, eu não dou conta, porque ele comprime apenas documentos, arquivos, músicas, esse tipo de coisa, beleza? Para essa função, eu uso o tar. Se eu fosse comprimir uma pasta, eu precisaria gerar um tar dela e depois gerar o gz dela, por exemplo, para comprimir ela, ok? Então, dito isso, vamos lá ver como é que faz para a gente gerar esses tipos de arquivos aí. Primeira coisa, abra o seu terminal. No meu caso, eu vou pressionar Ctrl Alt T. Acesse sua área de trabalho, porque no meu caso que os arquivos estão na área de trabalho. Então, vou acessar a área de trabalho. Vou dar um ls para ver a pasta que eu quero acessar e vou acessar a pasta área de trabalho. Dê um tab ali para ele auto-preencher. Muito bem. Agora nós vamos começar a criação. Eu vou criar um arquivo tar, tá bom? Então eu vou juntar todos esses arquivos aqui da tela, esses aqui que eu estou selecionando, em um arquivo tar só. Então vamos lá, tar espaço xvf, perdão, tem um tracinho aqui, ó, tracinho xvf, o nome do arquivo que eu quero criar, vou colocar aqui todos, arquivos.tar, esse vai ser o nome do arquivo tar que eu vou criar. E na frente serão todo o nome de todos os arquivos que eu vou colocar dentro desse arquivo, todos os arquivos.tar. Então eu vou querer colocar pasta 1, pasta 2, pasta 3, eu digito assim, ó, pasta 1, pasta 2, pasta 3, pasta 4, depois documento 1, documento 2 e documento 3. Muito bem. Antes de executar o comando aqui, para ele juntar tudo em um arquivo tar só, eu vou explicar o que é que cada letrinha dessa aqui significa. Muito bem colocado. Eu digitei um X. O X, ele serve para extrair. O C, que é o comando para criar. Então, quando eu estou digitando esse comando, eu estou falando que eu vou criar um arquivo tar. Perceba? Se eu colocasse X, eu estaria informando que eu estava extraindo algum arquivo. E eu não estava extraindo, eu estava criando. Então, C eu estou criando. O V é de verbose, porque ele é para mostrar o resultado desse comando. O que esse comando fazer, ele vai mostrar aqui no terminal para mim. E o F está nos informando que o que está vindo aqui na frente é o nome do arquivo que eu vou criar. E logo mais à frente, na sequência, são o nome dos arquivos que eu estou comprimindo ou juntando tudo em um só. Ok? Então eu vou executar aqui o comando.
Perceba que a saída do comando, né, é o V de verbose que está mostrando isso para a gente. E aqui o arquivo que a gente criou, todos os arquivos .tar. Muito simples, percebeu? E agora, como é que faz para eu criar um arquivo .tar.gz? Vamos lá. É basicamente o mesmo comando. E o que é que muda? Muda que aqui, quando eu for criar o arquivo, eu vou colocar .gz na frente dele. E no comando das letrinhas, eu vou colocar um Z. Ok? O que significa esse Z? Esse Z aqui está informando que o arquivo que eu vou criar, ele é um .tar.gz. E aí eu tenho que informar no nome do arquivo também que ele é .gz. Ok? Só dar um Enter, pronto. Ele criou aqui o tar.gz. E agora, para criar um BZ2? A mesma coisa. Vamos lá, ó. Vou mudar aqui para BZ2. E aqui eu vou colocar um J no lugar do Z. Ok? O J está informando que é um tar.bz2. Pronto. Criei aqui o tar.bz2. Se você abrir ele aqui, ó, você vai ver que está tudo aqui dentro. O tar juntou e o bz2 comprimiu. Tá beleza? E agora eu vou criar um xz. A mesma coisa, vou alterar aqui, ó, para xz. E vou alterar o J, vai ser um J maiúsculo agora. Vou dar um Enter. Pronto, criou o xz aqui pra gente. Viu, galera? Se a gente abrir aqui, ó, tá tudo aqui dentro. Beleza? Agora, nós vamos para as extensões GZ, BZ2 ou XZ apenas. Como é que eu crio um arquivo GZ primeiro? Vamos pelo GZ. Basta você digitar gzip, espaço, -k e o nome do arquivo. No meu caso aqui eu vou criar um GZ desse documento 1 aqui. Então eu vou digitar documento 1. O que acontece? Quando eu criar o gzip desse documento 1, ele vai criar o mesmo arquivo com o mesmo nome, documento1.gz. Só que como eu já tenho ele aqui criado aqui em cima, eu vou apagar eles antes de executar esse comando. Apaguei aqui. Pronto. E antes de executar o comando, eu vou só explicar. O gzip é o comando, né, que vai compactar com a extensão .gz, e esse "-k" está nos informando aqui que é para ele manter o arquivo original. Uai, como assim manter o arquivo original? Ó, vou dar um exemplo para vocês. Vou executar o comando sem esse "-k". Pronto. Percebeu que eles sumiram com o documento 1 aqui para criar esse documento GZ? E não era isso que eu queria. Bom, em alguns casos pode até ser, mas nessa situação aqui que eu estou mostrando para vocês eu não quero isso. Então eu vou voltar, vou descompactar aqui. Qual o comando para descompactar as extensões .gz? Gunzip. Gunzip documento1.gz. Pronto, voltou aqui, tá vendo? Ah, pessoal, e se vocês quiserem aprender a extrair e descompactar arquivos com extensões XZ, BZ2, GZ, tem um outro vídeo meu ensinando isso. Nesse caso aqui, nesse vídeo, eu não vou ensinar a como descompactar. O BZ2 é um tipo diferente, XZ é um tipo diferente, tar.gz é um tipo diferente. Aí vocês vão e assistem um outro vídeo, ok? Então vamos lá continuar a compactar. Eu vou compactar esse documento 2 aqui, com a extensão BZ2. Então bzip2, espaço, o nome do documento, documento 2. Percebeu? Criou aqui o documento 2. Ah, a mesma coisa. Eu não queria, né, criar esse documento sem sumir com o original. Então eu vou voltar ao original aqui. Bzip -d, documento 2. Opa, deu errado. É porque faltou o .bz2 aqui. bzip.bz2, certo? Vamos lá então, criar o bzip sem sumir com o original. Bzip2, espaço, -k, espaço, documento 2.b. Não, sem ponto aqui. É só o nome do documento quando eu vou criar. Pronto, criou. E o XZ, a mesma coisa. Eu vou criar um XZ do documento 3. XZ, -k, documento 3. Ok, pronto. Tá aqui os arquivos compactados. Tá bom, pessoal? Ah,
Lembra que eu disse que eles não conseguem compactar pastas? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou tentar criar um XZ da pasta 3. XZ menos K, pasta 3. Viu? É um diretório omitido. Ele não permite criar uma pasta compactada. Para eu compactar uma pasta, primeiro eu preciso criar um tar. Ok, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem aprender a descompactar passo a passo todos os formatos, assistam outro vídeo no canal. Se vocês gostaram, deixa um joinha, se inscreve, comenta se tiver alguma dúvida. Beleza? Um forte abraço.